gente vê que hoje em dia o jornalismo, né, na sua história toda, mas nos dias de hoje vem assumindo uma importância cada vez maior no debate público, né? E o diploma é um debate que a gente tem que fazer porque é essencial para a formação do profissional que vai estar ali nessa linha de frente, né? Para a qualificação desse profissional que vai estar na linha de frente. Não são todos os países que optam por esse tipo de exigência, né? Da exigência do diploma, mas mesmo assim eu vejo que a gente tem que debater esse assunto. Eu tenho uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina em que apresenta 92% dos jornalistas brasileiros favoráveis ao diploma. E não podia ser diferente. Ou seja, o jornalismo brasileiro sai de um tipo de jornalismo que era assentado, pautado pelos interesses privados, seja de jornalistas ou de não jornalistas, de policiais, de advogados, de políticos que tinham na atividade jornalística uma forma de pressão e de prestigiamento do seu trabalho real para uma profissão. Né? E isso faz toda a diferença. O obrigatório de diploma produziu um tipo de cidadão brasileiro na qual os outros cidadãos podem acreditar porque ele vive daquilo ali. O jornalismo chega no Brasil em 1808, né? Ou seja, 308 anos depois, né? Com a vinda da família real, né? A família real portuguesa vem para o Brasil, chega no Brasil, claro que começa a desenvolver de certa forma, né? Numa série de setores, afinal de contas o rei veio para cá, aquela coisa toda, e nesse momento, né, existe, se a gente pensar em termos de jornal, o primeiro jornal que a gente poderia dizer feito para brasileiros, então, né, o jornal do Hipólito José da Costa lá de Londres, e aí começam a surgir, né, os jornais mesmo aqui no Brasil, né, a partir da chegada do Dom João e a sua corte, né, começa a surgir então o jornalismo que era feito num primeiro momento aqui, era um jornalismo que a gente chama de chapa branca, né? Um jornalismo que apoiava, né? O rei, essa coisa toda, não havia um jornalismo crítico, né? Esse jornalismo crítico, então, vinha a partir da Europa. A imprensa nunca teve vida muito fácil aqui no Brasil, não é? Houve vários problemas aí com jornalistas, Frei Caneca, Líbero Badaró, assim, gente até que morreu em função do jornalismo mais combativo. Em Dom Pedro II, onde realmente houve uma liberdade jornalística bem maior, uma liberdade de imprensa bem maior. Esse foi o primeiro momento assim, de uma certa liberdade de imprensa, aí surgiram os movimentos da abolição, o movimento republicano, enfim. A proclamação da República, né, o 15 de novembro de 1889, que nada mais é do que um golpe militar. O primeiro golpe militar da história desse país, e também o jornalismo, mais uma vez, não tem a vida tão fácil assim. É num regime muito duro, e isso aí também, de certa forma, se refletia na maneira como o jornalismo era tratado. A gente chega no Getúlio Vargas, onde também, não é? Claro que no primeiro momento não chegou a ser um momento que marca a ditadura pura mesmo do Getúlio Vargas, que é a partir do Estado Novo, 1937 até 45, mas com o Getúlio Vargas também a imprensa não teve a liberdade que deveria ter. Claro que as coisas começam a mudar já para o final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando já começa todo aquele movimento e o Getúlio cai pela primeira vez. Tem o Dutra, que ainda é um governo autoritário, mas depois vem aí Juscelino, Jânio, Jango, aí a gente tem uma certa liberdade de imprensa, mais uma vez, né? Até que a gente passa aí os 21 anos de golpe militar, ditadura militar, né? Que são os 21 anos de 64 até 85. Bom, e a partir da última Constituição, sim, a gente tem, não dá para dizer que não existe nesse aspecto, né? Quer dizer, no aspecto de uma relação direta com o governo, com censura, a gente vive um momento, aí eu diria até, não é nem a questão de história, um momento eu vivi, né? Eu como jornalista vivi dois momentos bem distintos. Eu comecei a trabalhar no tempo da ditadura, enfim, trabalho até hoje, e realmente a gente tem muito mais, né, liberdade no jornalismo. Quando o Gilmar Mendes, o STF, decide contra isso, num voto histórico pela sua dimensão medíocre, pela sua dimensão obscurantista, imediatamente a sociedade reagiu. Né? Reagiu, e antes que a FENAGE pudesse entrar com uma ação, nós pudéssemos reagir juridicamente, o Congresso Nacional reagiu. No Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado, o senador
de Recife, de Pernambuco, e na Câmara o deputado Paulo Pimenta entraram com 2 emendas constitucionais. Que, confesso, eu não tinha certeza que se era a melhor saída. Eu imaginava que um projeto de lei seria a melhor saída. Mas eles argumentaram e nos convenceram, e assim o fizeram, de que uma emenda constitucional resolveria de uma vez por todas, já que a decisão tinha sido na instância superior da justiça brasileira. Portanto, o rebate a isso teria que ser no mesmo nível de grandeza, de intensidade e de qualificação. Por isso, uma emenda constitucional. Levamos 5 anos, mais ou menos, preparando, né? Ou seja, a emenda foi muito rápida, entrou, o processo correu muito rápido, e tivemos a adesão imediata da grande maioria dos parlamentares do Senado, num primeiro momento, 60 parlamentares contra 4, foi na primeira votação, é obrigatório, é uma maioria qualificada para a PEC, e em 2 votações. A segunda votação foi ainda melhor para a PEC, portanto, o Congresso Nacional não reproduziu o debate ideológico que estava em torno disso, ou seja, reconheceu que para o jornalismo, inclusive para eles como políticos, no seu relacionamento com a imprensa, era mais importante, era melhor para a sociedade e melhor para eles também, obviamente, como atores sociais que são, que jornalistas melhor qualificados fossem os intermediários entre a notícia e a veiculação dessa notícia. Na Câmara dos Deputados, nós imaginamos que seria a mesma situação, ou seja, ganhamos no Congresso Nacional, no Senado, 2 votações expressivas, esperamos o momento certo, tivemos paciência para isso, porque também não se podia errar, nós não podíamos botar em votação quando não tivesse quórum ou tivéssemos alguma chance de contaminar o debate com qualquer outro debate. Conseguimos fazer isso no Senado. Quando nós fomos para a Câmara dos Deputados, infelizmente, tínhamos um presidente, o Marco Maia, que não encaminhou. Era um presidente que se sentiu sem forças para votar uma votação como essa, que na Câmara tinha nuances um pouquinho diferentes, ou seja, e portanto as empresas de comunicação, que foram os atores políticos que entraram contra o diploma, né, porque a gente tem pessoas que não sabem, quem é contra o diploma, ou seja, quem entrou com uma ação na Justiça de São Paulo, que depois foi até o Supremo, foram os sindicatos das empresas de jornalismo, de comunicação, né? E esses deputados poderiam ser suscetíveis à pressão dessas empresas, enfim, da Globo e das grandes empresas. E talvez por isso o deputado Marco Maia não tenha encaminhado. Quando entrou o Eduardo Cunha, nós ficamos assustados pelo perfil político que o Eduardo Cunha tinha, mas surpreendentemente ele imediatamente colocou na pauta do dia. Ou seja, no outro dia após a sua posse, a questão do diploma foi para a pauta do dia. Depois de ficar 1 ano parado, ela foi para a pauta do dia. E desde lá está na pauta do dia. Porque o deputado Eduardo Cunha, com a sua trajetória que nós conhecemos, entrou nesse redemoinho que ele mesmo produziu, e a Câmara dos Deputados se envolveu quase que exclusivamente com ela própria. Pegamos essa votação, deixamos de lado, não nos movemos para encaminhar, porque seria suicídio, assim como seria um grande erro apressar ou colocar em momentos de votação momentos errados. Nesse momento não é possível a gente imaginar qualquer movimento que recoloque na Câmara uma votação com essa importância, obviamente, para os jornalistas e para a opinião pública brasileira. Os jornalistas que são formados, né, que são formados na universidade, na faculdade, eles têm acesso também à produção de conhecimento sobre a sua própria área de trabalho, né? Na verdade, eu costumo sempre dizer que essa questão de separação entre teoria e prática, ela é falsa, né? Porque, na verdade, todas as vezes que um profissional está atuando, né, ele está mobilizando também conceitos. Ele está mobilizando o que é notícia, o que é discurso, né, qual é a narrativa que ele vai produzir, né? E quanto mais ele tiver consciência de que ele, ao atuar profissionalmente, está mobilizando, sim, conceitos, mais ele é capaz de agir criticamente e produzir um bom jornalismo, né? Então, eu penso que é essencial que o jornalista tenha contato na academia com essa face do jornalismo, que é da produção de conhecimento. As universidades servem para poupar, inclusive, dinheiro nas empresas, para as empresas não precisarem investir na formação de profissionais. Agora nós temos um local onde todo mundo aprende a base
para oferecer à sociedade um mínimo de condições de trabalhar. Isso acontece na medicina, isso acontece em várias profissões clássicas, mas já está acontecendo em outras profissões, inclusive que o Gilmar Mendes preconceituosamente acenou como equiparável ao jornalismo quando ele vetou o jornalismo, né? Que é, por exemplo, cozinheiros. Os cozinheiros já têm, é uma profissão regulamentada com formação universitária, ou seja, já tem lugares onde tem formação universitária. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, formação de rock and roll. Eu acredito que o diploma é necessário, sim. Né? Eu defendo o diploma, né? Não poderia ser diferente, porque, né, eu sou uma educadora, eu sou uma pessoa que, né, me formei jornalista, fiz mestrado, doutorado em comunicação, e eu acredito muito fortemente de que quanto mais o profissional for munido, inclusive de conhecimento teórico, mais ele vai estar capacitado para atuar nessa área importante que o jornalismo atua, que é a formação da cidadania. Isso aí a gente pega pessoas qualificadas para escreverem sobre o que elas sabem muito bem, até melhor do que nós como jornalistas, ok, mas isso não é jornalismo. Essa coisa de contar a história do dia a dia, essa coisa de ter escala, de trabalhar fim de semana, de cobrir, de fazer cobertura, né? Sem contar a questão do treinamento, né? Senão todo mundo é jornalista. Tá, mas pega a câmera, mas como é que é? Pega uma câmerazinha e sai gravando, mas tu sabe da luz, sabe que tem que ter luz, sabe que tem que fazer um balanceamento de cores. Ah, eu vou editar isso aí, tá, mas como assim editar? O que é editar, né? Sabe o que é editar? Não, pega e joga, né? Imagina se tudo, evidente que quem assistir, talvez até não vai assistir essa parte, então, mas tudo bem, mas aqui entre nós, quem assistir isso que eu estou falando agora, evidente que não vai poder se botar tudo o que eu falei, né? Isso é edição. Então a gente tem essa qualificação, a gente tem esse treino, né? E realmente eu sou muito, muito, muito contra essa questão. Não é uma questão de espírito, de corpo, nem de... Não, eu acho que é uma questão técnica mesmo, sabe? Eu acho que o jornalista, como todas, ou como pelo menos a maioria das profissões, ele tem que ter um diploma. O cara resolve fazer uma reportagem, por exemplo, não sei, e escreva até melhor do que um jornalista. Não é proibido acontecer isso, mas não é isso que acontece na média. Então jornalista é jornalista, médico é médico, advogado é advogado, fisioterapeuta é fisioterapeuta, e viva o diploma de todo mundo.